Episódio de hoje, que lettering eu faria para uma vitrine? Se você não me conhece, se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Rafa, ou seja, muito bem-vinda. Eu sou artista de lettering desde 2014 aqui no Na Lousa, o nosso estúdio de lettering e de design. E junto com a Dani, a gente empreende aqui com o lettering e também estamos na internet ajudando pessoas comuns que às vezes nunca nem tiveram contato com a letra a se descobrirem no lettering. É isso, a trabalhar com propósito, com satisfação, desenhando letras, conquistando os letterings lucrativos, ou seja, conquistando de 2 a 5 mil reais por mês com um lettering lucrativo, transformando letra em lettering e também conteúdos aqui, a gente está aqui na internet te ajudando nessa parte de ter segurança para criar, para executar um lettering e para negociar um lettering, né? A gente sabe que uma das maiores dificuldades de quem está entrando aí nesse universo do lettering é quando a pessoa começa a receber encomendas, é quando a pessoa começa a receber pedidos. E aí a gente cai naquela, né, de quanto fica, quanto eu orço, mas como é que eu entrego, enfim, aquelas dificuldades, né? Então a gente está aqui para te ajudar. E vocês vão ver nessa live aqui hoje, vocês vão sair dessa live aqui hoje com muita ideia, com muito conhecimento, com muita experiência de não só criação de letra, criação de arte, ou seja, a parte criativa, né? A parte gostosa de sentar aqui e conceber uma arte, mas vocês também vão ter ideias de negócios, né, de nicho, né? Afinal, a vitrine que a gente vai estar falando aqui é para uma agência de turismo. Aliás, esse episódio aqui ele é quase um vlog dos vlogs que a gente tem no nosso YouTube aqui, né? Que é o lettering para um cliente real. Por quê? Porque o episódio de hoje, que lettering eu faria, ele é também para um cliente real. Então eu utilizei a oportunidade aqui de ter um cliente que me pediu um lettering na vitrine e trouxe para a live de hoje, para o episódio de hoje, que lettering eu faria para uma vitrine. Como eu falei para vocês, eu estou trazendo um cliente real para essa live que normalmente ela é de hipótese, né? Por quê? Por que é uma live de hipótese? Porque algumas pessoas elas têm dificuldade, às vezes até de acreditar em si mesma, né? Às vezes até de acreditar que sim, é possível viver exclusivamente do lettering. Sim, é possível que você pague todas as suas contas, viva bem, faça planos, pague plano de saúde, faça planos de viagem, de férias, sendo um artista de lettering, né? E às vezes a pessoa fica muito bitolada naquilo que ela vê muito na internet, que são letterings no papel. Só que, gente, o lettering, ele oferece uma oportunidade, uma possibilidade muito mais vasta do que lettering no papel. Aí talvez você esteja falando nesse momento: ah, sim, Rafa, eu já vi lettering na caneca. Ok, na caneca também. Ah, sim, Rafa, eu já vi lettering em quadros, em tábuas de pinos, de madeira. Boa, também você já viu nesses locais. Rafa, eu já vi lettering em paredes, também em paredes. Rafa, mas é só para residências ou tem indústrias, comércios que fazem? Então você já viu também indústrias, comércios que tem lettering. E quando a gente começa a levantar essas possibilidades nessa aula aqui, que lettering eu faria para, a gente começa a encontrar muitas oportunidades, muitas possibilidades. A gente começa a tocar, falar coisas, desvendar, né, descobrir coisas que nos dão mesmo, que abrem a cabeça, nos mostram a oportunidade, né? Então, olha só que massa. Eu queria começar essa live aqui hoje falando sobre inspiração, né? Sobre você criar aí um espaço para você começar a trabalhar. Então você vai começar a trabalhar comigo, ó. Já vou te dar uma amostra aqui, ó. Olha como você vai enxergar minha mesa aqui hoje. Olha como você vai ver a gente trabalhando aqui hoje nessa live. Ó, câmera por cima. Tá vendo a minha câmera aqui, ó? Tá vendo meus materiais? A gente vai ver os materiais, a gente vai ver os papéis. Vamos aqui desenhar juntos, falar de técnicas de desenho. Quando a gente começa aqui, né, a criar o nosso ambiente de trabalho, é muito importante que esse ambiente de trabalho esteja gostoso e satisfatório para a gente, né? Afinal, é aqui que a gente vai
desenvolver, que a gente vai ficar aqui pensando, criando as nossas artes, os nossos trabalhos. Uma coisa que eu gosto muito, eu já quero dar a dica aqui para vocês nesse momento, é de trabalhar com bastante luz. Eu tenho umas luminárias aqui que são para filmagem, mas você pode escolher um local na sua casa que esteja perto da janela para entrar bastante luz natural, ou você também compre aquelas luminárias de mesa para iluminar a sua mesa. Trabalhar no escuro, gente, é muito ruim para nossa criatividade. A gente vai ficar no escuro mesmo, a gente vai ficar cinza, que parece que está com aquela nuvem que não sai ideias, enfim. Então, luz. Luz é a primeira dica que eu te dou para o seu ambiente de criação. Rafa, aqui em casa só tem uma mesa de vidro. Gente, esse papel que está aqui embaixo, ó, tá vendo que eu estou levantando ele? É uma cartolina de papelaria, bem baratinha. Eu comprei e aí eu tô forrando essa mesa aqui de madeira que tá aqui embaixo. Por quê? Porque ela tem muita ranhura, pode atrapalhar o meu traço. Então, às vezes, você pode forrar o seu ambiente de trabalho, comprar uma chapa, só um quadrado do tamanho dessa cartolina. Às vezes, só uma chapa dessa já é suficiente para você colocar em cima da sua mesa de jantar, ou às vezes lá no cantinho da casa, bota um cavalete e começa a criar o seu ambiente de trabalho. Olha que coisa interessante aqui nas lives do Na Lousa. Não é comum, né? Você veio com uma live de lettering e a gente vai falar de aromaterapia, né? Aromaterapia. Eu e a Dani, a gente gosta muito de trabalhar com óleos essenciais na tomadinha aqui, né? Para fazer um cheirinho no ambiente. E a gente usa aqui o de alecrim para trabalhar, porque um dos benefícios, né, do óleo essencial de alecrim é te manter atento, concentrado, calmo, né? Então, mais uma dica aqui de bem-estar, de ambiente, de inspiração. Então, eu tô pegando aqui meu olhinho de alecrim, vou dar 3 gotinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, para ficar bem cheirosinho. E vou botar ali na tomada. Vocês me dão licença um segundinho só para eu botar na tomada ali, para fazer um cheirinho no ambiente. Tá aqui a vitrine. Isso aqui é uma vitrinona de vidro, né? E ela tem 3,20 aqui, porque a porta é de vidro, né? Enquanto essa porta fecha aqui, ela fica bem um painel mesmo. Então ela tem 3,20 de largura por 2,88. Então vamos começar aqui a entender o nosso ambiente de trabalho. Eu vou deixar a vitrine aqui de cantinho para você reparar nela. E a live de que lettering eu faria de hoje, o episódio é vitrine. Vamos lá. Vitrine de onde, Rafa? Do que é essa vitrine? Ela é uma agência de intercâmbio. A medida eu acabei de falar para você. 3,20 por 2,88. 2,82. Então, 2,82 aqui na altura. 2,82 por 3,20. Vem comigo, ó. Todo trabalho que você pegar, você vai fazendo isso aqui, gente. Você anota quem que é o cliente, qual que é a superfície. Ah, parede 1, parede 2, se tiver mais de uma parede. Ou parede da escada. Dê comandos para o seu cérebro de onde você está falando, né? Do que é a parede. Quanto mais você vai assimilando as coisas, mais vai ficar prático, fácil, lógico. O seu raciocínio vai estar mais afiado sempre. Então não é tipo, ele queria que eu fizesse lá uma paredinha lá no escritório dele. Não é paredinha. É a parede do café, a parede da recepção, a parede do ambiente dos funcionários. Dê nome aos bois. Fale muito também, expresse a medida. Faça retângulos aqui que nem eu fiz, de mão, solto, da medida. 3,20 de largura, bota largura, L. 2,82 por altura, bota H. H é o que, né, como a gente dá nome para altura. E aí, a gente já pode cair também aqui agora, ó, na minha folha. Pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube para você ver aqui por cima, a câmera tá top aqui. O pessoal tá numa experiência muito legal. Depois, gente, a gente já pode começar a fazer uma ideia do briefing, né? Ela é uma agência de intercâmbio, né? Ou seja, como uma agência de intercâmbio, ela tem uma marca, ou seja, ela tem uma logo. Então, ó, logo, a gente já colocou aqui logo. Na conversa com o cliente, ele solicitou que ele gostaria de ver, que ele gostaria de comunicar na vitrine dele
coisas que eles possuem, itens que ele vende. Itens que ele vende. E como é uma agência de intercâmbio bem descoladona, ela faz roupas também, faz boné e etc. O branding dela, né, a marca dela, e isso é muito importante você também saber identificar no seu cliente. Às vezes o seu próprio cliente, o seu próprio prospecto, né, aquela pessoa que ainda não é o cliente, mas você está em conversas com ele, você está orçando para ele, às vezes é muito legal você já identificar potenciais dele, que às vezes nem ele percebe. E nisso, né, ainda lá na fase de orçamento, de prospecto, quando ele vê que você enxerga potenciais nele, ele já fica muito propenso a fechar com você. Porque ele tá falando, o que ele começa a perceber? Opa, peraí, não é um artista de lettering, não é só letrinhas, né? Esse cara aqui, ele tem uma visão diferente, ele sabe fazer o trabalho dele ser mais do que apenas letrinhas. E se você tá aqui nessa live, é porque você sabe que com o Na Lousa, com a Escola de Lettering, a gente te ensina muito mais do que letrinhas. A gente te ensina a satisfação, né? O ambiente de estar aqui gostoso numa tarde de sexta-feira, criando, desenhando. A gente te ensina como transformar isso em uma coisa lucrativa, né? Como é que você se posiciona de uma forma profissional para você poder monetizar isso. E mais, né? A gente te dá ainda essas visões de marketing, né? De divulgação, que aí você vira mesmo o artista de lettering completamente diferenciado. Você sai daquela camada ali que tá todo mundo brigando por letrinha, brigando por preço, fazendo os letterings todos iguais, sem saber criar, sem saber fazer diferente, né? E você começa a se destacar como um artista completo, que não só sabe a técnica, mas também sabe se aproveitar de situações envoltórias ali da técnica que só amplificam o valor do seu trabalho, certo? Então vamos lá. Ele falou pra mim que ele vende lá roupas, acessórios, aí ele tá falando aqui de boné e etc, acessórios, craft beer, né, cerveja artesanal, eles têm uma marca de cerveja artesanal. O pessoal da agência de intercâmbio, eles têm uma marca de cerveja artesanal. Eles também vendem um café lá. Depois eles têm passagens aéreas, turismo, né? Eles vendem pacotes de turismo. Eles têm intercâmbio. Eles têm seguro viagem. Olha isso tudo é produto, né? Isso tudo são coisas que ele vende. Então, seguro viagem, suporte consular e grupos para a Califórnia. Então vamos lá, ó. Roupas, acessórios, craft beer, café, passagens aéreas, turismo, intercâmbio, seguro viagem, suporte consular, grupos para a Califórnia. Então veja bem que, cara, é difícil você falar para mim que você não é criativo. Porque eu tendo a acreditar que a pessoa, quando ela fala, ai Rafa, mas como eu faço? Porque eu não sou criativo, eu olho para a folha branca e aquilo, cara, aquilo me impacta, eu não consigo nem sair do lugar, eu não consigo começar. Só que olha que massa, né? Quando a gente começa a fazer simplesmente, a colocar no papel, né? Quem que é o nosso cliente, né? Qual que é o nome do nosso cliente? Quando a gente começa a colocar no papel, qual que é a medida que eu vou trabalhar, né? Então, peraí, cadê minha caneta? Vamos lá, né? A gente botou aqui cliente, e aí, né? Isso aqui eu já falei nessas lives que lettering eu faria. Quando a gente está falando de um cliente, com certeza ele tem uma logo, né? Ele tem uma marca, tem um brand, ele tem cores que ele usa, ele tem símbolos que ele se identifica, que ele usa para expressar a marca dele, né? Ele tem lá a superfície, né? Tem lá a medida do lugar que você vai fazer uma arte. E depois ele falou pra mim, roupas. Cara, roupas, quando a gente está falando de roupas, sei lá, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Bota aí nos comentários. Lembrem sempre que as lives do Na Lousa é live interativa, gente. Eu gosto muito de conversar com vocês, então vem comigo aí nos comentários, vai digitando junto aí. Então, quando a gente está falando de roupas, né? Tanto a gente pode estar pensando na palavra, né? Roupas, e aí a gente pode começar a pensar no lettering, no desenho de letras para a palavra roupas, só numa viagem aqui. Ou também a gente pode já estar falando de
né? Ilustrações, ilustração de camiseta, né? Acessórios, né? Ele falou acessórios, então a gente tem aí, a gente pode ter aqui uma ilustração de boné, né? E olha o nível da minha ilustração, né, tá? Ninguém tá falando aqui sobre saber ou não desenhar. A gente tá falando aqui sobre craft beer. Então, como que a gente pode, né, expressar a cerveja, caneca de chopp, certo? Ah, Rafa, é artesanal. Consigo fazer uma experiência, alguma coisa de uma cerveja, dar mais a impressão de uma cerveja artesanal? Sei lá, de repente a gente coloca, né, o trigo, a cevada, desenhos, né? Desenhos que remetem à fabricação de cerveja. Café, né? Então, grão, de novo, grão, xícara. Então, quando você faz esse exercício, simplesmente de escrever o que você tem, passagens aéreas, avião, né? De novo, ó, não tô querendo desenhar já um avião, só tô forçando aqui o meu processo criativo para entender por quê. O que é o legal, né, de você ter ilustrações para essas demandas do cliente? A pessoa que está passando na porta, né, lembrar que é uma vitrine, a pessoa que está passando na porta, quando ela vê um avião, ela já identifica que ali é um local de turismo, né? Que ali é um local que ela pode encontrar passagens aéreas, né? Quando ela vê ali um passaporte, uma ilustração de um passaporte, ela já entende que talvez ali tenha né? Se ainda tiver escrito suporte consular, você começa a ter uma experiência aí de suporte consular ali com aquele cliente, né? Com aquela vitrine, com aquele local, né? Com aquele comércio. Então, galera, quanto mais a gente amarrar essas ideias, entender essas questões, a gente vai ficar mais criativo. E depois tem o bom e velho, a boa e velha inspiração, né? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma inspiração que eu trouxe para esse trabalho, que é um estúdio de lettering, de design de Miami, dos Estados Unidos, tá? Eles chamam Chalk and Brush, tá? E eles também podem me ajudar a ser mais criativo. Por exemplo, ó, aqui tá o Instagram, ou o site, tá? Da marca Chalk and Brush, tá aqui, ó, Chalk and Brush Design Company. É uma empresa, é um casal também de pintores de letras de Miami, dos Estados Unidos, que ao entrar no site deles, chalkandbrush.com, eu posso olhar aqui o portfólio deles. E é óbvio que ele tem isso aqui para futuros clientes, né? Para prospectos. O prospecto entra aqui no site dele e fala, olha que legal, o que eu posso fazer e etc. Porém, eu como um artista de lettering, buscando criar um lettering para mim, eu posso entrar aqui para o meu cérebro começar a fazer alucinações de tipo, isso é legal, isso me inspira. Nossa, que bacana usar isso aqui, olha, usar alimentos florais, ou seja, folhas, galhos, árvores, plantas. Olha que legal, será que dá para fazer, né, formatos orgânicos com bolinhas e etc. Olha que legal, uma ilustração, né, uma ilustração com pessoa de verdade, como se a pessoa estivesse escrevendo lettering. Então, assim, sempre, gente, é muito importante pautar aqui que a gente está olhando para despertar a criação, para despertar a inspiração. De maneira nenhuma eu vou me apropriar de elementos que estejam aqui no trabalho deles, tá? Aí a gente já vai estar falando de cópia, a gente já vai estar falando de plágio, e isso é horrível, é desprezível. É muito feio quando a gente pega um trabalho de alguém e sabe que aquilo foi cópia de outro. Você perde toda o seu potencial criativo. As pessoas perdem toda a admiração, porque tipo assim, pô, não é seu, cara. Por que você tá tirando onda aí? Por que você tá postando no seu Instagram? Por que você tá, cara, falando que você sabe fazer isso? Você não sabe fazer isso, você copiou de alguém. Então, de maneira nenhuma, copiem, tá? Nunca. Isso aqui é para a gente se inspirar. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma dos maiores trabalhos aqui rolando o feed deles. Foi um dos trabalhos que mais me inspiraram. Esses aqui, ó, que tem uma pegada do que a gente gosta de chamar de posters, né? A pegada qual que é?
você tá vendo aqui, ó, eu tô falando mais especificamente desse tipo de trabalho, ó, tá? Qual que é a pegada? Então, assim, olha o que eu peguei do trabalho deles, olha o que eu roubei como um artista, né, do livro lá cara, me deu branco. Não é James Clear. Qual que é o nome dele, gente? Bom, vocês sabem, vocês vão me ajudar aí nos comentários já já. E olha que massa, quando eu pedi para vocês falarem sobre o que as palavras, as necessidades do cliente têm, vocês já tacaram aqui um monte de coisa, etiquetas, camisetas, calças e etc. E aí, gente, nesse lance aqui de roubar como um artista, olha que massa. Eu não vou nem, tipo, olhar a letra, não vou pegar nada deles. Eu só olhei o site deles como forma de me inspirar. E quando eu me inspiro, as coisas acontecem mais ou menos assim, ó. Porque eu tenho aqui num plano de necessidades aqui, né? No nosso pacote de necessidades, no nosso briefing, né? Eu tenho muita coisa para colocar. Roupas, acessórios, craft beers, passagens aéreas. E ó, lembrando que a gente não só está falando de recursos decorativos, de ilustração. Por exemplo, cara, passagens aéreas, turismo, intercâmbio, seguro viagem, grupos para Califórnia. Isso aqui, ó, são... O que dá para representar com isso? Frases, né? Principalmente frases de impacto, principalmente frases de... compartilháveis, né? Aquela frase, por exemplo, viajar é a única coisa que você gasta dinheiro e volta mais rico. Quem já viu essa frase? Essa frase não é legal? Então, assim, explorar frases também, né? Aproveite a vida e brinde com a nossa cerveja, né? Você está utilizando o lettering, você está pensando em frases que representam o que eles têm. Boa, galera, obrigado por me ajudar aí. O autor do Roube como artista é o Austin Kleon, né? Austin Kleon. Então, gente, nessa pegada de frases para expressar emoções de viagem, de turismo, de pacote de intercâmbio, nessa pegada de ilustrações para representar avião, passagens, passaportes, roupas, acessórios. E como a gente tem uma alta demanda aqui de muitas coisas, a primeira coisa que eu faria nesse lettering aqui para a vitrine é dividir essa minha parede aqui pelo meio, tá? Vamos lá. A nossa parede, ela tem 3,20 e o meio dela vai ser de 1,60. Então, pego minha régua e eu vou aqui fazer num sketch, tá, gente? Um esboço. Então, vou marcar 1,60 aqui e desse 1,60, deixa eu só puxar 1,60 aqui em cima também. Calma aí, cabeção na frente da câmera. Pronto, 1,60. E desse 1,60 aqui eu já vou puxar na mão, mais ou menos, o que é o meio, tá? A nossa parede tem 2,80 de altura. Vamos dividir o 2,80 por 2. O que dá aqui? Dá 1,40. Então, vou pegar aqui 1,40. Meio. E aí, o que eu começo? Eu não estou mais lidando com 3,20 por 2,80. Eu já começo a lidar agora com quadrados menores, quadrantes menores. E isso, junto das informações que eu tenho de briefing, né? Do que eu preciso expor aqui. Isso já junto da imaginação que eu tenho, né? De frases sobre viajar. Frases sobre aproveitar a vida. Então, quando eu começo a unir isso, gente, e eu perco a noção aqui do que não é que eu perco a noção, calma aí. E eu busco mais noção de onde estão as coisas, eu posso começar a fazer isso aqui, ó. Dividir o meio pelo meio, dividir o meio pelo meio. De repente até fazer marcações aleatórias. Então aqui eu vou fazer um círculo. Quem sabe esse canto aqui, quem vai ditar não vai ser um círculo. E o Thiago Cardoso me perguntou, Rafa, não seria interessante, legal, né? Não seria legal posicionar o lugar da porta?
Eu poderia, Thiago, eu posso até fazer isso, tá? Mas essa vitrine, a porta, ela fica fechada o dia inteiro, ela só abre para quando alguém vai entrar, e quando o comércio está fechado também, ela está ali fechada. Então, na verdade, essa resposta foi uma desculpa que eu arrumei porque eu não tenho a medida da porta. Então, então assim, não tem problema a gente considerar a parede toda. E aí, quando a gente começa a fazer isso aqui, né? O que veio lá da referência que a gente foi buscar, né? A ideia que a gente foi olhar lá, a referência que a gente foi buscar, foi justamente, né? De repente, falar que, neste quadrado eu vou falar sobre a cerveja. Neste quadrado eu vou falar sobre os acessórios, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Quando a gente divide, a gente começa a regrar o nosso trabalho e fica mais fácil de criar. Então, essa dica aqui, ela foi para quem tem dificuldade de olhar para uma folha branca e falar, vou criar aqui, tá? Então, vamos lá. Achei aqui já, ó. Nada mais é do que isso. E aí você vai intercalando e a coisa já vai ficando legal por si só, né? Então, assim, eu só esqueci de tirar aqui, eu acho interessante a gente tirar, principalmente de cima e de baixo, uma margem, né? Uma margem para não fazer letterings aqui. Principalmente de cima e de baixo. Para não fazer letterings aqui, tá? Então, assim, de repente, aqui em cima, deixa eu ver quanto ficou, quantos centímetros está aqui, tem 50 centímetros. De repente, aqui em cima, a gente já pode, né, utilizar o centro, de repente, para a logo, né? Apesar dele ter a logomarca bem aqui, a logomarca não, né? Ele ter o logotipo bem aqui em cima, né, do vidro, talvez não precise da logo de novo, né? Mas de repente, ó, eu já posso utilizar mais ou menos este quadrante aqui, se eu imaginar que a porta está por aqui, eu já posso utilizar mais ou menos esse retângulo para fazer uma frase de impacto, né? Uma frase que o pessoal vai passar lá da rua e vai ler. A gente tem um pilar que passa aqui atrás também, ó, que ele também vai dar um destaque para as coisas, né? Então, assim, a gente começa a... Aí vamos supor, né? A frase de impacto que eu falei. Venho no Google e coloco frase viagem. Aí vai ter 1000 frases de viagem, né? Então, assim, a gente pode escolher uma frase e já ser essa frase, entendeu? Viajar é trocar a roupa da alma. Então, de repente, né? No nosso lettering aqui, a gente já pode mandar um letteringzão aqui. Deixa eu só ver aqui na nossa referência a questão de pesos, né? Por exemplo. Ih, caramba. Bom, de repente a gente pode vir aqui então e... Como que é a frase? Viajar é trocar a roupa da alma. E olha lá, né? Isso aqui é outra dica que a gente dá também, né, gente? Eu tô aqui no momento de criação, então, assim, eu não vou me importar muito com letra, com acabamento, então eu só vou escrever mesmo. Viajar, tá? De repente aqui a gente já tem uma frase. Quem sabe, talvez, né? Se a gente fizesse essa frase aqui, ó, deixa eu já viajar aqui com vocês, né? Se a gente utilizasse isso aqui para ter mais peso, de repente, né? Uma faixa, né? Utilizar isso aqui como uma faixa. E ó, vai vendo o que a gente ainda vai fazer aqui hoje, ó. Viajar é trocar a... Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bem-vindo ao resto do mundo. Muito massa essa frase também, hein? Muito massa essa frase. Flávio Oliveira. Boa. Muito massa essa frase. Então, assim, meio que eu dei uma perdidinha aqui, fui trocar de tela, fiquei meio perdido. Faz o desenho com o avião com os pontilhados sobre a frase. Enfim, você vê, ó, vocês já começam, a cabeça de vocês já começam, faz o desenho do avião com os pontilhados sobre a frase. Enfim, já começa a abrir, né, uma série de situações, né. Eu queria... tá no meu celular uma coisa que eu queria ver. Tinha uma inspiração também muito legal. Vamos fazer assim, pessoal do YouTube, do Instagram, pessoal do Insta, tamo no YouTube, valeu. Ó, uma outra coisa que eu troquei com o cliente foi, uma outra referência que eu troquei com ele,
foi também do Chalk and Brush, ó, que era um lance, uma pegada aqui, ó, uma pegada de ilustrações e balões, né, pra ter, olha que legal isso aqui, ó, né, muito legal, né, essa questão de repente essa placa tá pendurada, né, tem o efeito aqui de estar pendurado, né. Então, assim, isso é muito legal também quando a gente tem bastante coisa para divulgar, né? Eu sei que a marca da loja, ela tem uma outra logo, né? Então, de repente... E aí a gente utiliza isso, como eu falei para vocês, de lugares para a gente já ir pensando, né? Para já ir... E esse esboço, ele é muito importante, né? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que a gente escolha aqui, né? Então, utilizar essa informação das passagens aéreas, por exemplo, né? Então, ó, viajar é trocar a roupa da alma, né? Então, a gente pode colocar aqui, vou colocar aqui, sei lá, ilustrações de nuvens, né? A gente pode ter também estrelas e etc. E fazer um avião. Rafa, como é que faz um avião? E, gente, se vocês repararem, né? Um avião, o todo dele, todo de um avião, ele é um retângulo, né? Como que é um avião, né? A forma principal de um avião é um retângulo, né? Só que aí lá na frente, né? A gente vai ter a cabine, que é arredondada, né, onde estão os pilotos, ali é uma parte mais arredondada, né, tem um bico arredondadinho. Então, quando a gente faz círculos, ó, círculos bem sujos mesmo, bem errados, como eu fiz aqui, a gente já começa a aproximar aqui de como é um bico de um avião, né? Como que é ali o vidro da cabine do avião, né? A gente já começa a achar formas do avião. Então, aqui, normalmente, no meio dele, né, a gente tem a asa, que é um triângulo, né, nada mais que isso. Espelhado lá do outro lado, a gente também tem a asa, que também vai fazer isso aqui, mais ou menos, né? Que também vai espelhar o outro lado lá também. Esse finalzinho do avião, ele faz subindo, né? Ele sobe aqui para encontrar essa parte de cima. E ali também tem o leme lá da cauda, que também é um triângulo. Então, se a gente reparar bem, né? Um avião, ele nada mais é do que um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, né? Um outro triângulo aqui, um retângulo e 2 círculos. Quando a gente começa a fazer essas análises, né, para desenhar, fica tudo mais fácil. Então, assim, eu não sei desenhar, mas eu sei que a forma principal do avião é um retângulo com um círculo, um triângulo aqui embaixo, que é essa cauda que vai descendo, né? Um triângulo para a asa e um triângulo para outra asa. Então vamos lá, ó, olha como faz um avião. E depois de tanto você enxergar essas formas, não só no avião, né? Mas nas coisas, em todas as coisas em geral, você começa a saber desenhar um desenho que ele é mais do que suficiente para o artista de lettering, tá? Para um lettering é muito mais legal o desenho que a gente chama de doodle, né? Que é uma ilustração do que um desenho realista, né? Em um lettering é muito mais legal você ter um doodle do que um desenho realista. Então a gente pode vir aqui para o nosso esboço e pensar nesse avião aqui. Vamos lá, se aqui a gente tem uma ilustração, né? E aqui a gente tem um texto, a gente pode trocar. A gente pode vir aqui com um desenho, de repente, de passaportes, né? E aí a gente faz isso aqui parecer um passaporte depois, mas só para colocar as ideias no local, a gente pode, né? Fazer isso aqui, né? Como que é? No briefing? Suporte consular, né? E aí, gente, ó, quando a gente começa a colocar as informações, a gente começa a encontrar, né,
Isso aqui dá para fazer até aqueles carimbinhos de passaporte, né? Como se fossem carimbos e etc. A gente começa a preencher o nosso local. Vocês estão percebendo que quando a gente começa a pegar as informações lá do briefing e trazer para cá, a gente começa a preencher a nossa parede, a nossa vitrine, enfim, com as informações que o cliente queria, né? Eu não estou precisando inventar, eu não tô viajando na maionese aqui, eu estou simplesmente fazendo um lettering para uma vitrine, né? Que lettering eu faria para uma vitrine? E olha, a gente está vendo aqui que eu só estou utilizando papel, lápis e borracha. Eu não estou utilizando materiais caros, né? A gente está vendo aqui que mesmo que eu não saiba desenhar, eu utilizo, né, de formas geométricas para começar a chegar perto da ideia de um doodle só, de uma ilustração sobre o que eu estou querendo dizer, né? Rafa, eu não sou criativo, mas olha isso, a gente só trouxe linhas para a nossa área de trabalho e a gente já conseguiu enxergar possibilidades de execução de trabalho, de colocar as informações no lugar. Então é só ir pensando, articulando, jogando essas coisas para a gente começar a ter ideias aqui do que a gente pode representar, certo? Então, gente, mão na massa, lápis no papel e fazer isso, né? Pensar isso aqui. Vamos lá! Conforme a gente vai colocando as coisas, a gente vai preenchendo, né? E aí isso, né, para a pessoa que está passando aqui na rua, né, quando ela vai batendo o olho, ela vai obtendo informações, né, que vão dando clareza para ela o que aquele lugar ali tem a oferecer. E o que é legal, né? A gente pode utilizar essas demarcações para fazer uma linha de fato aqui, né? Aqui tem uma linha de fato, de repente, né? Aqui tem, de repente, umas bolinhas, né? Aqui, de repente, tem mais bolinhas. E nisso a gente vai fazendo o nosso lettering para uma vitrine, certo? Aqui, vamos fazer também as bolinhas. Dá para fazer, de repente, uma mão segurando 3, 4... Utilizar dessa técnica, que a gente costuma chamar da técnica dos posters. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para nossa gravação. Isso. Então, ó, utilizar dessa técnica aqui, que a gente costuma chamar de técnica de posters, né? De utilizar posters. O que é utilizar posters mesmo, Rafa? É você dividir o seu ambiente de trabalho em vários retângulos, quadrados, quiçá círculos, para você colocar as informações dentro e assim você obtém organização, né? E assim você começa a colocar, você consegue dispor todo o briefing do seu cliente, tudo que ele pediu para você para estar lá, você consegue colocar muitas coisas, muitas informações que não tem nada a ver com a outra. Beer com passagens aéreas, então assim, elas estão cada uma no seu quadradinho. E isso, gente, confere, né? E isso confere ao seu trabalho organização. Isso confere ao seu trabalho uma maior comunicação. Certo? Vai ficar mais fácil das pessoas lerem. Então, utilizem isso sempre que vocês tiverem bastante briefing para colocar na superfície de trabalho. Beleza? Eu não sei o que tem mais de acessórios, eu preciso checar isso, mas enfim, vamos ficar aqui com a boné e com a camiseta ali, né? E aí, cara, tem a questão do café. Pode convidar para tomar um café de repente. Gente, as ideias, né, do que lettering eu faria, né, a gente falar, como a gente começou a live hoje, da gente falar sobre a satisfação de estar aqui, né. Eu provavelmente, se eu não estivesse fazendo uma live,
eu estaria aqui bem quietinho, bem concentradinho. Então, né, as missões, né, as missões desse quadro, né, que lettering eu faria, é a gente falar, né, sobre a satisfação de estar aqui, de criar, né, de buscar inspiração, de buscar referências. Isso tudo mexe muito com a gente, né? A questão de estar sempre aprendendo, enfim, a gente nunca quer parar. Aí você começa a ver que você pode fazer uma letra diferente, né? Então aqui nossa missão também é técnica, né? Então de buscar técnica de letras diferentes, de desenhos, né? Quantas pessoas já não falaram pra gente, né? Tipo, cara, eu não sabia desenhar. Enfim, a Ivian acabou de comentar aqui na live, pra fazer um coqueiro, né? Uma paisagem de praia. Então, assim, é uma coisa que, né, a gente poderia fazer aqui, né? Um coqueiro. Essa coisa de ampliar, né? Ampliar a visão para as técnicas, para a criatividade, é uma outra missão, né, dessa nossa live. E você viu como eu fiz um coqueiro aqui, né? Eu vou puxar esse coqueiro rapidão também para passar para vocês a técnica aqui. Simplesmente, né, a gente entendeu aqui que o coqueiro, né, ele tem essas partes das folhas lá em cima, né, que é quase um asterisco, né? Se você quiser fazer um asterisco, você pode fazer. Então, de novo, né, simplificando o olhar, né, o olhar que reduz as coisas, né? E aí a gente tem um tronco que normalmente é torto, né? Normalmente vai afinando. E aí a gente pode dar movimento para essas folhas, né? E aí as folhas são um monte de linha. E a gente vai dando movimento para essas folhas. E depois outras coisas também que vão dando, né, que vão trazendo realidade para o nosso trabalho. No coqueiro a gente utilizar, né, as linhazinhas, né? Parar aqui. Na verdade isso aqui não é um pé de coco, né? Então, mas se a gente estivesse falando de um lettering, né, que falasse, por exemplo, do Brasil, né, da Bahia, a gente poderia ter o coco aqui ainda, né? Enfim. Então, quanto mais a gente vai acrescentando, mais vai ganhando repertório, né, o nosso trabalho, mais vai ganhando detalhes. Então, assim, é missão da nossa live também, né, a gente falar aqui, abordar, né, técnicas de letras, de desenhos, de layout, como a gente falou aqui, com a questão dos posters, né? Organização. E depois também, né, a questão de negócio, né? Então a gente está falando de marcas, de consumidores, a gente está falando aqui de orçamentos, contratos, né? Então isso aqui, gente, vai muito... fica muito legal fazer essas lives e abordar esses assuntos, porque vai muito dentro do que a gente quer passar de visão de lettering como negócio, lettering como profissão para vocês, né? Então, assim, quando a gente está falando, né, da questão da largura, do 3,20, né, quando a gente está falando do briefing do cliente, ou seja, tem um plano de necessidades, isso tudo tem que estar muito bem amarrado, escrito, entendido entre você e o cliente. Isso aqui tem que estar muito bem acordado, né? Tem que estar consciente, tipo, olha, é isso que eu quero. Para não acontecer de você ter um trabalhão aqui na mesa, pensar, e aí quando você vai mostrar para o cliente, não era o que ele queria, ou se não, você trabalhou e você nem tem contrato, e aí quando você vai mostrar para o cliente, ele fala, não, eu já contratei outro, e aí você fala, pô, mas que absurdo, as pessoas são muito mal educadas, etc, mas você não está trabalhando com profissionalismo, você não está se posicionando como artista de lettering, olha para isso aqui como um negócio sério, né, como uma prestação de serviço. Então é isso, gente, essa foi a live que lettering eu faria para uma vitrine.